Olá pessoal, novamente estou aqui para dar mais uma aula para vocês, para que vocês tenham um conteúdo extra para estudarem. E partindo aqui para o assunto, a aula de hoje vai ser sobre a Revolução Inglesa, que eu estou fazendo um processo ali evolutivo. Eu já parti ali do século XIV, foi indo para o século XVI, chegamos no século XVII. A Revolução Inglesa ela foi de 1640 a 1689, ou seja, século XVII. Mas o que foi a Revolução Inglesa, né? Podemos começar assim. O que foi a Revolução Inglesa? Basicamente podemos responder: foi uma guerra civil. Eram todos contra todos. Porém, temos que voltar um pouquinho antes para situar, né? Na Inglaterra era muito poderoso a figura do rei, né? Então, antes se tinha a figura do rei ali, que era o Henrique VIII, e o Henrique VIII era uma pessoa muito poderosa. Tanto é que ele centralizou o poder totalmente para ele que mandava, ele desmandava. Enfim, ele chegou até a brigar com o Papa, para vocês terem a noção do grau que era o poder do Henrique VIII. E o Henrique VIII, ele tinha essa soberania para si. Ou seja, ele era tão poderoso que ele criou a sua própria igreja, a própria igreja da Inglaterra, que era a igreja anglicana. Então, basicamente na Inglaterra, a religião que se tinha era do protestantismo. Então, o Henrique VIII ele passou a coroa para sua filha, que era Elizabeth I. E a Elizabeth I é curioso porque ela expandiu o comércio. Ou seja, nessa expansão do comércio, a Elizabeth ela beneficiou principalmente a burguesia que vivia para isso, né? Do comércio e também da nobreza, porque alguns nobres eles detinham de grandes terras e eles começaram a usufruir do comércio também. Antes eles cultivavam batata, essas coisas assim. Agora eles vão começar a cultivar, a ter ali um número muito grande de ovelhas. Por que ovelhas? Porque a lã da ovelha era muito valiosa porque ela fazia tecidos. Então, até a nobreza agora entrou de vez nesse comércio, né? Então, é interessante nós analisarmos justamente essa questão do governo, né? Durante o governo da Elizabeth I. Porém, chegou um momento em que ela morreu e ela não tinha herdeiros, não tinha filhos. Então, o que aconteceu? O poder foi para um parente dela e esse parente era categoricamente distante, era de uma outra ramificação da família. E o curioso é que esse parente, que agora virou o rei da Inglaterra, ele era católico e ele queria começar já a movimentar, praticamente mudar tudo que estava acontecendo na Inglaterra. Ele queria tirar os poderes, as terras, né, os poderes da burguesia, da nobreza. Ele tinha uma visão totalmente diferente do que a Inglaterra tinha, né, porque ele era católico e a Inglaterra toda agora era protestante. Então começou a haver um conflito ali de interesses entre rei, burguesia, nobreza. E o que isso culminou? Culminou numa guerra civil, onde eram todos contra todos, cada um com seus interesses. E o rei agora, como ele era católico, né?
ele queria mudar, né, o sistema que estava ali. Então, o que aconteceu? A burguesia com a nobreza se juntaram, e começou ali então uma guerra contra o rei. O que combinou? O rei, ele perdeu a guerra. E com isso aconteceu o quê? Como ele perdeu a guerra, ele foi sentenciado à morte. Então, antes se tinha a figura de que o rei era escolhido por Deus, né? Então, foi muito forte, a morte do rei por conta disso. Então, qual foi a lógica para isso? A lógica dos vencedores foi: o rei puniu, ou desculpa, o Deus puniu o rei, e por conta disso o rei morreu. Então, agora o poder estava ali concentrado na mão das pessoas, não mais somente de uma única figura do rei. E com isso, foi criado então uma instituição. E qual seria essa instituição? Seria a instituição que é conhecida como monarquia parlamentar, que é, até nos dias de hoje, ela continua sendo assim na Inglaterra, onde as pessoas, né, escolhem um representante que irá representá-las de fato, né, que irá ficar lá com uma figura simbólica, porque quem agora vai fazer as leis são os parlamentares, eles que vão reger de fato, e o povo agora vai escolher, povo, eu digo, os homens e aqueles, principalmente aqueles que detinham de um poder financeiro, eles vão escolher uma figura que irá representá-los, somente como uma figura simbólica, porque agora eles vão escolher um rei. Esse rei ele não vai ter mais aquele poder que ele tinha antes. Ele não vai poder criar leis, ele não vai poder desmandar e mandar o que ele quiser. Então, qual seria a lógica então de ter um rei, sendo que ele não vai ter mais nenhum poder? É justamente isso que eu falei, ele vai ser uma figura simbólica e a função dele vai ser de representar nas reuniões, em tomar chás com figuras importantes. Ele vai representar, ele vai ser uma figura que vai representar a Inglaterra. Mas quem de fato vai mandar serão os parlamentares, que são escolhidos para ficarem lá por pessoas, agora, não somente por uma única figura que vai ser soberana. Então, aquele conceito de monarquia absolutista agora acabou por conta da criação dessa monarquia parlamentar. Mas o que essa monarquia parlamentar ela representava? Ela representa, bom, basicamente ela vai pregar pelos direitos individuais, olha aqui, pelos direitos individuais, e também vai ser um governo representativo, onde irá representar todos. E agora, quais são os benefícios, né, da população com uma monarquia parlamentar? Bom, podemos citar aqui que agora as pessoas elas terão direito a uma propriedade privada, elas terão direito de ir e vir quando elas quiserem. Enfim, são vários direitos individuais que agora serão ofertados, digamos assim, às pessoas. E a monarquia parlamentar, nós podemos perceber, hoje em dia, na Inglaterra, que continua, é claro que teve suas reformulações e tudo mais, mas podemos analisar que ela continua, onde o povo eles escolhem os seus representantes para ficar no parlamento, e existe também ainda a figura do rei, que no caso é a Rainha Elizabeth. Porém, vamos analisar com o contexto da Revolução Inglesa. A rainha hoje, ela não tem o poder que um rei tinha ali no século XV, XVI. Ela representa o povo, ela representa a Inglaterra nas reuniões, enfim. É claro que eles têm uma influência muito grande, eles têm um poder ainda muito grande. Tanto é que nós constantemente vemos, né,
em jornais, algo relacionado ao, ao mandato, né, a rainha, aos príncipes, enfim, de lá. Porém, a monarquia parlamentar foi uma instituição que de fato se instaurou e vingou. E basicamente, essa, de forma bem resumida, assim, né? Essa foi a Revolução Inglesa, que foi uma guerra, né, civil, onde muitos lutaram por direitos, muitos estavam contra o rei, que queria implantar um outro sistema que era vigente antigamente, mas que agora era um sistema protestante, né? Não mais católico de fato, era uma outra vertente. Então, essas foram algumas questões ali que envolviam a Revolução Inglesa. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu estou deixando aqui esse essa videoaula para vocês aí terem uma complementação do conteúdo de vocês, para vocês estudarem. Enfim, é isso. Muito obrigado e até a próxima.